Lista 6, exercício 10. Uma bobina formada por um conjunto de 1000 espiras, de lado A 4 cm e B 8 cm, está imersa em um campo magnético de 1 Tesla. Ela pode ser girada através de uma manivela que se encontra fixa na sua extremidade. Essa manivela possui um mecanismo que só permite que ela gire em uma direção tal que a parte superior da bobina está sempre entrando na página, vê figura. Sabendo que a bobina parte do repouso com seu plano perpendicular à página, como mostra a figura, acha a expressão da força eletromotriz em função do tempo, sabendo que a frequência angular da bobina é 100 radianos por segundo. Essa bobina é ligada, então, a um circuito RLC. 640 ohms de resistência, a L é a indutância 7 henries e a capacitância 1 microfarads, como mostra a figura. B. Determine a corrente máxima do circuito e a diferença de fase entre a corrente e a fenda da bobina. A bobina gira na condição do item A. E C. Qual deve ser a frequência com que ela deve girar a manivela para que o circuito entre em ressonância? Bem, vamos lá. Então vamos entender primeiro como é que funciona a bobina girando. A ideia é, se a gente olha ela de lado, certo? Ela está inicialmente perpendicular ao campo, o campo entrando na página, quer dizer, eu estou olhando daqui para cá, estou olhando nesse sentido, então o campo está entrando, a página está aqui e o campo está entrando na página. A bobina está girando assim, certo? Ela começa na perpendicular ao campo e gira nesse sentido. Bem, num instante qualquer, entre o campo e a área, você tem um ângulo entre os dois, certo? Que é θ, de tal forma que quando a gente for calcular o fluxo do campo, que é o produto escalar entre o campo e a área, o BA cosseno θ vai nos dar o produto escalar entre os dois. Bem, o campo é homogêneo em todos os pontos, então essa soma vira só soma da área, consequentemente você vai ter o produto escalar entre o campo e a área, e como eu já disse, vai ser BA cosseno do ângulo entre os dois. Por quê? Porque somente a componente do campo paralelo ao vetor área, ou perpendicular à área, que é responsável pelo fluxo, que gera fluxo. O campo magnético paralelo, a componente paralelo à área da espira, não gera fluxo. A componente perpendicular à área da espira, isso é, paralelo ao vetor área, é que gera fluxo. Então, B cosseno θ na verdade, nós estamos pegando a componente paralelo ao vetor área. Bom, muito bem. A força eletromotriz é gerada de tal forma que a Φ é a taxa de variação do fluxo no tempo. E como é que o fluxo varia no tempo? Ele gira com velocidade angular constante. Isso significa, então, que o deslocamento angular é a velocidade vezes o tempo. Então, como a velocidade é constante, o deslocamento angular, que é o θ, é igual a velocidade vezes o tempo. É como a gente coloca ali o ômega-t. Bom, vamos lá. E a Φ? A Φ é a taxa de variação do fluxo no tempo. O fluxo no tempo é menos BA ômega seno de ômega-t. Menos BA ômega seno de ômega-t é a taxa de variação do fluxo de uma espira. Perceba que a gente está fazendo isso tudo em uma espira. Ok? Não faz sentido você somar fluxos de espiras. Você calcula o fluxo de uma espira, calcula a taxa de variação do fluxo de uma espira, consequentemente você vai ter a Φ, que é menos a taxa de variação do fluxo. Aí sim, essa é a Φ de uma espira. Como as espiras estão enroladas a partir de um fio só, todas as espiras estão em série. Consequentemente, agora sim a Φ é o número de espiras, certo? Vezes a Φ de uma espira, que é o BA ômega seno de ômega-t. Como a Φ é menos dφdt e o dφdt é negativo, consequentemente a Φ é positiva para o seno valor máximo igual a 1. A Φ é positiva e a amplitude da Φ vai ser esse termo aqui, e o ômega é de 100 radianos por segundo, como é colocado lá no item A. Bem, vamos calcular então a Φ para descrever como é que ele varia no tempo. Então são 1000 espiras vezes 1 Tesla, vezes a área, na verdade, é uma espira retangular,
isso é 0,04 vezes 0,08 vezes 100 radianos por segundo. Dessa forma, a amplitude da FEM fica 320 volts, certo? Vezes seno de 100t, o valor a cada instante é o valor em volts, ok? Então, essa é a FEM que varia. Bem, então a nossa FEM, ela varia no tempo desse jeito, do jeito que calculou no item A. Antes de eu continuar, note que a FEM varia em seno de 100t. Significa o quê? Que no instante zero, que é quando a espira está com a sua área perpendicular ao campo, a FEM é zero. Isso é, o fluxo é máximo, tem valor máximo, mas a FEM é igual a zero. Numa variação da fase em π/2, que é quando a bobina está paralela ao campo, certo? Que a FEM o fluxo é zero e o seno de π/2 é igual a 1, é quando você tem a FEM máxima. A FEM máxima vai acontecer quando o fluxo é igual a zero. A FEM igual a zero vai acontecer quando o fluxo é máximo. Então, quando o nosso problema ele começa a girar no estado que está aqui o desenho, isso é, com o fluxo máximo, então no instante inicial a FEM é igual a zero. Por isso que fica 320 vezes 100 seno de 100t, e isso dado em volts. Bem, vamos lá, o segundo item, determine a corrente máxima do circuito, a diferença de fase entre a corrente e a FEM da bobina girando na condição do item A, então vai girar nessa condição. Se a gente acoplar a bobina, um circuito RLC como está aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente faz é descrever o circuito. Antes disso, quero deixar claro que o giro em 100 radianos por segundo é, na verdade, 16 Hz. Quer dizer, ele gira 16 vezes por segundo a espira com essa frequência. Eu quero deixar claro para depois a gente fazer uma análise com relação à ressonância no item C. Então vamos lá. A primeira coisa para caracterizar o circuito são as reatâncias. Num giro de 100 radianos por segundo, a gente vai ter a reatância capacitiva, que é 1 sobre ω/c, 100 vezes 1 vezes 10 a menos 6, que é 1 microfarad, a capacitância. Então, 10 a 6 dividido por 100 é 10 a 4. Isso é 10.000 ohms. A reatância indutiva é o ω/L, isso é 100 vezes 7, 700 ohms. E a reatância resistiva, que é a própria resistência, é 640 ohms. Bem, note que a reatância capacitiva é muito maior do que as reatâncias indutiva e a resistência, certo? Isso significa que esse circuito está sendo predominantemente capacitivo, a influência do capacitor no circuito é muito maior do que a do indutor e do resistor, certo? Então, vamos lá, vamos continuar o circuito para a gente entender o que vai acontecer em consequência disso. A impedância do circuito é R² XL menos XC², e a impedância total do circuito é 9.322 ohms. Então note que ele está muito mais próximo à impedância da reatância capacitiva. Isso é porque o circuito é predominantemente capacitivo. E pelo fato dele ser predominantemente capacitivo, muito diferente da reatância indutiva, significa que a impedância fica muito grande. A impedância muito grande é a primeira consequência das reatâncias, é a diferença de fase. A diferença de fase fica 700 menos 10.000 dividido por 640, menos 14,5, a tangente menos 14,5, ele está quase na perpendicular, né? Porque 14,5 é um valor bem grande para a tangente. Note que o valor é negativo, porque o circuito é capacitivo. Isso me dá um ângulo de menos 86 graus ou menos 1,5 radianos. Menos 86 graus já está perto do menos 90. E com menos 90 seria um circuito que só teria só o capacitor, certo? Não teria o indutor e o resistor. Aí o φ seria menos 90, certo? Então note que a influência
do capacitor faz com que a diferença de fase chegue cada vez mais próximo a menos 90 graus ou menos π sobre 2. Ok? O fato da impedância ser bem alta faz com que a amplitude da corrente fique muito baixa, fica 34 miliamperes. Para vocês terem uma ideia, note que se a impedância, se eu tivesse na ressonância, nessa situação, a fonte alimentando com 320 volts na ressonância, esses dois caras seriam iguais, seria zero, a impedância seria 640 ohms e a amplitude da corrente seria meio ampere. Então percebe que como eu saí fora da ressonância, em vez de meio ampere, a corrente cai para 0,034 amperes. Quer dizer, seria 500 miliamperes e a corrente é 34 miliamperes, bem menor do que a corrente na ressonância. Certo? Bom, o que ele pediu é para caracterizar a diferença de fase e a amplitude da corrente. Certo? A fase, a corrente e a fenda da bobina. A fenda da bobina que é o caso. A fenda da bobina a gente já caracterizou. É o que, na verdade, é aplicado ao circuito, que é o 320 seno de 100T. Ok? Bom, e as amplitudes da diferença de potencial no capacitor, indutor e resistor? Certo? É a reatância vezes a corrente máxima. Isso nos dá 21 volts para a resistência, 24 volts para a indutância e 340 volts para a capacitância. Isso mostra novamente que a influência do capacitor no circuito é bem maior do que a influência do indutor, pelo fato da reatância ser muito maior, a reatância capacitiva é bem maior que a reatância indutiva. Bom, caracterizado o circuito. Dessa forma, vamos para o item C. Qual deve ser a frequência com que ele deve girar a manivela para o circuito entrar em ressonância? Bom, isso é tranquilo. Em ressonância, o XL vai ser igual a XC, isso é o ômega é raiz de 1 sobre LC, o L é 7 Henries, o C é 1 vezes 10 a menos 6 microfarads, isso L tem que girar em 378 radianos por segundo, ou uma frequência de 60 Hz. Na frequência de 60 Hz, ele entra em ressonância. Lá no caso anterior, a frequência era 16 Hz, então ele estava bem fora da frequência de ressonância. Isso responde a princípio o item C, mas a gente vai caracterizar o resto do circuito para poder fechar o problema. A impedância, por exemplo, é óbvio, se XL igual a XC, fica igual à resistência, isso é 640 ohms. A tangente de φ, como XL igual a XC, fica zero, isso é, a corrente e a FEM ficam em fase, e a nossa FEM, altera totalmente. É claro que a nossa fonte, que é, na verdade, o ato de girar a bobina, vai mudar toda a sua característica. Por quê? Se eu estou girando numa frequência bem maior do que aquela frequência, eu vou alterar o meu ômega. Como eu altero o meu ômega, eu altero, no caso, a minha FEM. Dessa forma, calculando a FEM, a nova expressão no tempo é 1210 seno de 100T volts. Quer dizer, em vez de 320 volts, se eu girar em 60 Hz a minha bobina, ela passa a ter uma amplitude de 1210 volts. Muito bem. A corrente máxima, que é 1200 por 640, que é a impedância, fica 1,89 amperes. As reatâncias capacitiva e indutiva, levando em conta a frequência de 378 radianos por segundo, fica 2.646 ohms, 2.646 ohms. É claro, a gente partiu do pressuposto que elas eram iguais, e é óbvio que elas seriam iguais na hora de fazer a conta. Consequentemente, as nossas amplitudes da diferença de potencial do circuito, resistor, capacitor, indutor, a gente calcula pelas reatâncias vezes a corrente. No caso do resistor fica 1.210 volts, no caso do capacitor indutor, 5.000 volts cada um. Note duas coisas importantes. Primeiro, a amplitude da diferença de potencial em cima do resistor é igual à amplitude da diferença de potencial na FEM. Isso é essencialmente por causa do fato de você estar na ressonância. Certo? Você está na ressonância,
o IM é igual a M sobre R, então M sobre R fica VR igual a M. Então, a amplitude. Segunda coisa, as amplitudes da capacitância indutante são bem maiores do que a fenda-fonte. Isso não há nenhum problema, por quê? Porque o capacitor e o indutor estão com a diferença de fase com relação a... Elas têm uma diferença de fase entre si de π. Isso é, a polarização deles é sempre contrária. Isso é quando esse lado é positivo, esse lado é negativo. Ao contrário, esse lado é positivo, esse lado é negativo. Esse lado vai ser positivo e esse negativo. Isso é, a polarização está sempre uma contrária à outra. Se no inverso esse lado for positivo e esse negativo, esse vai ser negativo e esse positivo. Então, dessa forma, quando a gente soma a diferença de potencial do capacitor e indutor, é sempre uma subtração. Então, o que interessa é que a subtração entre VC e VL não seja maior do que a fenda-fonte. Mas os seus valores individuais podem ser maiores que a fenda-fonte. No caso da ressonância, eles serão iguais e a sua subtração é igual a zero. Esse detalhe é muito usado para poder aumentar a diferença de potencial em cima de um circuito oscilador. A gente projeta os valores de indutância e capacitância de tal forma que a DDP em cima do capacitor fica muito menor, do indutor, fica muito maior do que a fenda-fonte. Então a gente pode, por exemplo, transformar 110 volts, que é uma tomada, em 20 mil volts. Basta que a gente coloque na tomada um circuito RLC, claro que não é tão simples assim, eu estou sendo simplista, mas a ideia básica é essa. A gente coloca o circuito RLC na tomada e eu tenho condição, dependendo dos valores do L e do C, eu tenho condição de ter diferença de potenciais de alguns milhares de volts no indutor, mesmo a fonte tendo sua amplitude igual a 110 volts. É isso.